abramos a palavra do nosso Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, e leiamos os versos de 1 a 5. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Oremos ao Senhor. Senhor, mais uma vez nos apresentamos diante de Ti, confessando a nossa dificuldade, ó Deus, a nossa dificuldade natural de compreendermos a Tua palavra. E rogamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito, Ele esteja nos assistindo e nos auxiliando nessa manhã, abrindo o nosso entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor, por inspiração, levou os Teus servos a escreverem, para o nosso ensino, para a nossa instrução e para a nossa edificação. Que o Teu Santo Espírito abra os olhos do nosso entendimento, Pai, para nos fazer compreender a Tua palavra. Mas mais que isso, que o Teu Santo Espírito, que foi enviado para estar com o Teu povo, derramado sobre a Tua igreja, Ele nos faça capazes de viver esta verdade. Que Ele aplique profundamente as nossas vidas, aos nossos corações, para que possamos viver dia a dia de maneira que agrade a Ti, que honre e que glorifique o Teu santo nome. É o que nós te pedimos nessa manhã, agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem é o maior no reino dos céus? Nós vivemos uma sociedade em que honra, em que busca, em que se entrega aquilo que alguns autores chamam de falsos ídolos do nosso tempo. Tim Keller, um autor bastante conhecido, em uma obra sua, denomina esses ídolos, falsos ídolos, ídolos imaginários, de dinheiro, poder, sexo, fama, glória. E esse texto nos faz lembrar exatamente de algum desses falsos ídolos. O texto nos traz uma resposta muito profunda dada por Cristo Jesus a respeito de uma interrogação levantada pelos discípulos de Cristo, que era exatamente: quem é o maior no reino dos céus? E a resposta de Cristo ela é muito simples e muito direta. Jesus Cristo não faz rodeio algum, Ele responde de maneira muito objetiva à interrogação dos discípulos, que faziam, claro, de forma muito secreta. O Evangelho de Marcos nos mostra isso, que à parte os discípulos, eles questionavam entre si a respeito de quem era o maior no reino dos céus. E o evangelista Marcos nos narra que Jesus, conhecendo o coração dos seus discípulos, Ele pergunta então a eles sobre o que eles escorriam. E eles então, Marcos nos diz que, movidos de uma certa vergonha por conta daquilo que eles estavam debatendo e discutindo entre si, eles perguntam a Jesus, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus então responde, dizendo que o maior no reino dos céus é aquele que serve. Antes de tratar sobre a resposta à pergunta dada por Cristo, esse texto nos mostra, irmãos, duas exigências para entrarmos no reino dos céus. Antes de Jesus ir direto, de Jesus ir ao ponto da questão levantada pelos discípulos, Jesus mostra duas coisas que são imperativas para aqueles que desejam entrar no reino dos céus. É impressionante nós notarmos nesse texto, irmãos, a atitude mesquinha dos discípulos de Jesus. Jesus acabara de, pela segunda vez, anunciar a necessidade do seu sofrimento, da sua morte,
de ele ser entregue nas mãos dos homens, de ele ir para Jerusalém e ali ser entregue na mão dos anciãos, dos sacerdotes, dos escribas, para ser morto, para ser crucificado. Assim como acabara de revelar aos seus discípulos a grande obra da ressurreição, na qual ao terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos. E Jesus pela segunda vez ele faz isso, e é registrado exatamente na perícope do capítulo 17, versículo 22 até o versículo de número 23. Antes, Jesus já havia alertado os seus discípulos sobre a necessidade de ele sofrer, padecer na mão dos homens e ser crucificado. Lá no capítulo 16, nos versos 21 a 23, Jesus pela primeira vez, de forma muito clara, muito direta, ele diz aos seus discípulos, ele instrui os seus discípulos, dizendo da necessidade de ele ir a Jerusalém e ser crucificado. Porém, irmãos, apesar de terem se entristecido, como narra o próprio evangelista Mateus, lá no capítulo 17, finalzinho do verso 23, que diz: então os discípulos se entristeceram grandemente. Apesar de eles terem se entristecido, agora eles estavam indiferentes ao fato, e sem entender o ensino de Cristo, e que esse seria não apenas o caminho de Cristo, mas também o caminho trilhado por eles e por todo aquele que desejasse ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Foi isso que Jesus ensinou a eles quando disse lá no verso 24 do capítulo 16, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus estava ensinando, irmãos, aos seus discípulos, é que assim como ele, eles teriam que percorrer o mesmo caminho, o caminho do sofrimento, o caminho da morte, que é morrer para o mundo, para os prazeres desse mundo, para a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e ressuscitar com Cristo, ressuscitar não apenas no último dia, mas ressuscitar para uma nova vida. É aquilo que Jesus Cristo chama de siga-me, ou seja, viver como Cristo viveu, viver mediante o modelo de Cristo, praticar as mesmas obras, as boas obras que Cristo praticou, exercer o mesmo amor, a mesma misericórdia, a mesma beneficência, a mesma bondade e ternura que Jesus Cristo manifestou na sua vida durante os anos do seu ministério. E há olhando para essa matemática de sofrimento, mais morte, mais ressurreição, o resultado que Cristo nos apresenta, irmãos, é a glória. E o que Cristo estava querendo ensinar aos seus discípulos, ao longo desses 2 capítulos, 16, 17, era que eles também teriam que percorrer o mesmo caminho do Mestre, o caminho do sofrimento, da morte e ressurreição, para ao final receberem a glória. Eles estavam, porém, irmãos, muito preocupados com outras questões. O texto nos mostra que, apesar de a princípio eles terem se entristecido pelas palavras de Cristo, eles não haviam compreendido profundamente o que as palavras do Mestre significavam. Então, imediatamente eles foram distraídos para outras questões, eles foram tomados pelos desejos vergonhosos do seu coração. E é isso exatamente que o texto nos mostra. O texto nos mostra que imediatamente eles foram levados a outro tipo de preocupação, a preocupação com a honra e com a glória terrena. E diferentemente daquilo que Paulo nos ensinou, o qual nós lemos nessa manhã, lá em Colossenses capítulo 13, versículos de 1 a 4, quando Paulo diz que nós devemos buscar as coisas que são lá do alto. Paulo diz, porque nós já morremos e já ressuscitamos com Cristo. E se nós morremos e ressuscitamos com Cristo, Paulo diz, nós devemos buscar as coisas que são de cima, as coisas que são do alto. Mas quantas vezes, irmãos, nós temos vivido buscando as mesmas honras e glórias deste e neste mundo, assim como os discípulos de Jesus Cristo.
Quantas vezes somos tomados ou nos vemos buscando a mesma coisa que os discípulos buscavam para si? Estamos com as mesmas preocupações, movidos pelo mesmo egocentrismo, pelas mesmas coisas mesquinhas que os discípulos buscavam para si: glória, fama, honra e poder. Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo 6, verso 33, dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E Jesus diz então, acrescentando aos seus apóstolos: e estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? As coisas pelas quais os discípulos estavam preocupados. Aquilo que estava tomando o coração dos discípulos de extrema preocupação, que era o comer, o beber e o vestir. Diante dessa preocupação dos discípulos, Jesus então responde, dizendo que eles buscassem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e que o beber, o comer e o vestir lhe seria acrescentada. A resposta dada por Cristo, irmãos, é muito clara nessa perícope que nós acabamos de ler. Se eles quisessem entrar no reino de Deus, eles teriam que, primeiramente, se converter. Veja que Jesus não responde de imediato a pergunta dos discípulos. A pergunta era: quem é o maior no reino dos céus? Jesus primeiramente mostra aos seus discípulos que a questão primária não é quem é maior no reino dos céus, mas a questão primária é como entrar no reino dos céus. E Jesus então começa a discorrer dizendo aos seus discípulos que se eles quisessem entrar no reino dos céus, eles teriam que primeiramente se converter. É o que Jesus diz: se não vos converterdes, não entrareis no reino dos céus. E a pergunta então é: o que é conversão? Berkhof define conversão, irmãos, como um ato de Deus, pelo qual ele faz o regenerado, na sua vida consciente, voltar-se para ele com fé e arrependimento. Berkhof diz que essa é a verdadeira conversão, que está em contraste com aquela conversão que parece ser verdadeira, mas é aparente. Esta última, diz Berkhof, pode, por algum tempo, ter toda a aparência da verdadeira conversão, mas logo se mostrará falsa. O que Jesus apresenta aos seus discípulos é que eles precisam se converter. Outro autor então traz a seguinte definição, dizendo que a conversão é uma reorientação interna em direção a Deus, por um ato da própria graça divina, que resulta em uma vida de total obediência a Ele. Em princípio, não só inclui despir-se do homem velho, mas também o revestir-se do novo homem. O pecador abandona conscientemente a velha vida pecaminosa e se volta para Deus, para uma vida de comunhão e devoção a Ele. Jesus apresenta aos seus discípulos o imperativo da conversão. E a conversão, irmãos, como bem definiu Berkhof, é essa guinada, essa meia volta que o homem dá em direção a Deus. O homem que vivia como inimigo de Deus, morto nos seus delitos e pecados, caminhando em direção oposta a Deus, pelo ato de misericórdia e graça de Deus, esse homem morto, ele é regenerado. E ele então, regenerado por Deus, através do seu Santo Espírito, ele muda o curso da sua vida. Antes ele caminhava em direção oposta a Deus, entregando os seus pecados, entregando os seus prazeres do mundo, fazendo a vontade de Satanás. Agora ele passa a buscar a Deus, a temer a Deus, a agradar a Deus, a andar segundo a vontade de Deus, segundo a sua lei, segundo os seus princípios, segundo a sua ordenança. No entanto, irmãos, o Santo Evangelho de Deus, de Cristo, nos faz lembrar que essa obra não é uma obra inerente a nós. A obra da regeneração, que é seguida pela conversão,
ela é uma obra de Deus em nossas vidas. É Deus quem nos tira da condição em que nós estávamos. É Deus quem nos traz de volta à vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E Ele então nos faz viver através de um ato gracioso dEle, que através da sua palavra, agindo o seu Santo Espírito em nossas vidas, nos faz nova criatura. E então nos dá de volta a comunhão perdida com Ele. E essa regeneração, que é obra do Santo Espírito de Deus em nossas vidas, ela é seguida pela conversão. E a conversão, irmãos, é exatamente isso. É essa caminhada em direção a Deus, onde o homem, em vez de procurar fazer a sua própria vontade, encaminhar um caminho contrário ao caminho de Deus, agora ele busca agradar a Deus, busca viver a sua lei. E Jesus apresenta aos seus discípulos a necessidade da conversão como primeiro requisito para aqueles que querem, de fato, entrar no seu reino. A segunda exigência que Deus apresenta aos seus discípulos, irmãos, para aqueles que querem fazer parte do reino de Deus, que desejam entrar nesse reino, além da necessidade da conversão, é a dependência de Deus, onde Cristo diz: tornardes como criança. Ele diz no verso 3, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças. Este é o ensino de Cristo desde o início do seu ministério. Por exemplo, em Mateus 5,3, do grande sermão da montanha, no começo desse sermão, onde Jesus fala sobre as bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tal como as bem-aventuranças, essa é uma imagem retratada da fé como a dependência simples e desprovida de qualquer ajuda que está naqueles que não possuem recursos próprios, como as crianças que são totalmente dependentes de Deus para a sua salvação. Lá no começo do Sermão do Monte, quando Jesus vai falar sobre a natureza do reino de Deus, Jesus começa apresentando então a necessidade da dependência para aqueles que desejam entrar no reino de Deus. E essa dependência é a dependência de Deus para a salvação. Jesus descreve essa dependência de Deus para a salvação, irmãos, usando o termo humildes. O que Jesus está dizendo é: felizes são os humildes de espírito. E o que significa humilde de espírito? Significa aquele que não vê em si qualquer condição, qualquer mérito possível para a sua salvação. O humilde de espírito, irmãos, descrito por Jesus em Mateus 5,3, é aquele que está em oposição, por exemplo, aos fariseus e os escribas, que, acreditando na sua justiça própria, criam que por meio das suas boas obras, da sua obediência externa à lei de Moisés, eles poderiam alcançar a salvação para si. E é uma das razões pela qual Jesus se opõe duramente aos escribas e fariseus. É porque eles não dependiam de Deus para a salvação. Eles acreditavam que os seus méritos, que a sua própria justiça, seria capaz de conduzir eles a entrarem no reino dos céus. E Jesus então declara que bem-aventurado é o humilde de espírito, o pobre de espírito, ou seja, aquele que olha para si e percebe que não há em si condições alguma, mérito alguma, obra alguma que seja capaz de fazer com que ele alcance a graça salvadora de Deus, que garanta a ele a entrada no reino dos céus. Então esse ensino a respeito da humildade, que significa, em outras palavras, dependência de Deus, é um dos grandes ensinos de Jesus em todo o seu evangelho. A dependência de Deus não apenas para as questões do dia a dia. A dependência de Deus que se mostra em aguardarmos nele a sua provisão diária para as nossas vidas. Mas, sobretudo, a dependência que olha para Deus desprovido de qualquer mérito pessoal e espera nele apenas um ato de graça, de misericórdia e de bondade, através do qual nós podemos ser salvos. Jesus ensina, irmãos, essa verdade ao longo de todo o seu ministério.
Desde o começo do seu ministério, Jesus está enfatizando este tema. E é isso que ele está fazendo exatamente aqui nesse texto. Ele está enfatizando a necessidade da dependência para entrarmos no reino. Mas Jesus faz isso de uma maneira agora totalmente diferente. Ele toma uma criança, coloca entre os seus discípulos e diz aos seus discípulos que se eles não se tornassem como aquelas crianças, eles não entrariam no reino dos céus. Ora, aqui Jesus estava se referindo exatamente à principal característica de uma criança. Às vezes, quando nós olhamos para esse texto, no passado eu imaginava que Jesus estava dizendo exatamente o seguinte: se vocês não se tornarem puros como essas crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Ora, essa é uma interpretação, um pensamento muito ingênuo. Depois que nós nos tornamos pais, nós descobrimos que exatamente esse não pode ser o significado desse texto, porque os nossos filhos, desde a sua tenra infância, já se mostram pecadorzinhos, pecadores que merecem o juízo, mas pecadores que são alvos da misericórdia e da bondade de Deus. E o que Jesus está colocando em ênfase aqui, ao tomar aquela criança, para ilustrar aos seus discípulos uma grande verdade, é que se, como uma criança que depende de um adulto para todas as coisas, e a criança a qual Jesus se refere aqui no texto, irmãos, não é uma criança numa idade de, por exemplo, de 10 ou 9 ou 8 anos. A palavra aqui se refere a uma criança como quase um recém-nascido, uma criança de colo, que depende do pai, depende da mãe para o alimento, para ser protegido, para ser aquecido, para ser guardado, para ser cuidado. Da mesma forma nós, se nós não nos tornarmos como essa criança que depende inteiramente dos seus pais para ser alimentada, aquecida e guardada, se nós não nos tornarmos dependentes de Deus para a nossa salvação, nós não poderemos entrar no reino dos céus. É isso que Jesus está enfatizando quando ele diz: se não vos tornardes como crianças. Nós precisamos nos tornar como crianças. William Hendricks, comentando essa passagem, ele chama de humilde ou confiança humilde, que resulta em salvação, que quer em seu início, prosseguimento ou seu estágio final, tem de ser aceita como um dom imerecido, até mesmo uma fé, por meio da qual a salvação é aceita. É também um dom de Deus, é o que Paulo nos revela lá em Efésios 2:8. Portanto, diz o autor, todo orgulho humano é excluído e só Deus é quem recebe a glória. Tornarmos como criança, irmãos, significa dependermos de Deus inteiramente para a nossa salvação. Então, até aqui Jesus ensina aos seus discípulos dois pré-requisitos, duas exigências para aqueles que desejam entrar no reino de Deus. A primeira é a necessidade da conversão, e a segunda é a necessidade de manifestarmos na nossa vida essa dependência inteira de Deus para sermos salvos, para entrarmos no seu reino. E então, irmãos, é que Jesus responde de maneira agora clara a indagação e a pergunta dos seus discípulos: quem é o maior no reino dos céus? Em resposta à pergunta dos seus discípulos, quem é o maior no reino dos céus, Cristo então responde dizendo: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. A verdadeira grandeza do reino de Deus implica ser servo de todos e não o maior, como Jesus deixaria claro no seu próprio exemplo em Mateus 10:45, onde ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir a todos os homens. Jesus então, irmãos, apresenta aos seus discípulos que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Na época de Cristo, as crianças eram consideradas fracas e inferiores, sendo desprezadas. Jesus diz que os pequeninos deviam ser recebidos em nome dele.
Acolheu uma criança, a um pequenino na fé, portanto, é um exemplo de humildade, é assumir o último lugar e servir. Ao fazer isso, eles estão recebendo a criança ou qualquer outra pessoa que em sua fraqueza, necessidade e humilde dependência assemelha-se a uma criança por amor a Cristo. Jesus Cristo, Ele mesmo, nos deu o maior exemplo de humildade. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versos 5 ao 8, o apóstolo Paulo diz que Ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas antes se despiu de toda a sua glória para se tornar homem, para se tornar servos de todos nós. Jesus então ensina aos seus discípulos, irmãos, que o maior do reino de Deus não é aquele que possui o maior título, não é aquele que ocupa o primeiro lugar, o lugar de destaque entre todos, não é aquele que é servido por todos, mas que o maior no reino de Deus é aquele que serve a todos, é aquele que se dispõe a servir de coração. Concluindo então, irmãos, concluo com as palavras de Hendricks, que diz: em vez de perguntar quem dentre nós é o maior, os discípulos deveriam aprender a focalizar a sua atenção nos pequeninos de Jesus, ou seja, nas ovelhas do rebanho, e sobre todos aqueles em que sua condição de necessidade e dependência confiante lembram as ovelhas ou as crianças de Cristo. Essa é a essência da verdadeira grandeza, que reflete a mesma qualidade que em um grau infinito existe em Deus. 3 aplicações para as nossas vidas. Mesmo diante da manifestação da glória de Cristo, os discípulos foram capazes de egocentricamente discutirem quem é o maior. Contudo, quantas vezes somos inclinados, irmãos, pela tentação de nosso orgulho, a nos vangloriar e nos engrandecer, até mesmo de nossas próprias experiências espirituais. Os discípulos estavam se engrandecendo. Talvez a razão pela qual os discípulos tivessem levantado aquela pergunta tivesse sido pelo fato de que apenas Pedro, Tiago e João tivessem subido até o Monte da Transfiguração. E aquilo tivesse gerado no coração dos discípulos uma espécie de inveja por conta de quem seria então aquele que ocuparia um lugar de prestígio, um lugar de honra e de glória, quando o reino de Deus fosse estabelecido na terra através de Cristo Jesus. E é então que Jesus repreende os seus discípulos, dizendo que o seu reino, ele anda na contramão desse mundo. Enquanto que esse mundo, os maiores, são aqueles que ocupam lugar de destaque, aqueles que são servidos por todos no seu reino. Há uma total inversão. Os maiores são aqueles que se colocam como servos de todos, que estão dispostos a servir a todos com amor, com dedicação e com empenho. A segunda aplicação que nós podemos fazer desse texto, irmãos, é a seguinte: que a conversão é absolutamente indispensável à nossa salvação. Nós não podemos entrar no reino de Deus se não nos convertermos. Esse é um princípio que Jesus nos ensina. E daí, irmãos, nós temos que encarar a dura realidade de que há um fato que às vezes nós não reconhecemos, e que para nós é duro reconhecermos isso, que nem todos aqueles que estão arrolados como membros de uma igreja local necessariamente passaram pela conversão. Nem todos aqueles que se dizem cristãos, que se autodenominam discípulos de Jesus Cristo, necessariamente passaram pela experiência da regeneração e pela experiência da conversão. Não existe filhos de crentes na igreja. O que existe são cristãos. O fato de nós sermos membros de uma igreja não nos torna automaticamente cristãos.
Nós somos cristãos na medida em que nós somos regenerados por Cristo e na medida que nós somos convertidos por Deus. Uma vez que fomos regenerados, fomos feitos novas criaturas, e uma vez que regenerados nos voltamos a Deus e buscamos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar nas nossas vidas, aí nós demonstramos de maneira clara e indiscutível que nós somos discípulos de Jesus Cristo, que nós o seguimos verdadeiramente. O que Jesus Cristo ensina aqui aos seus discípulos, irmãos, é a necessidade da conversão para aqueles que querem entrar no reino dos céus. Mas a conversão, ela nos faz lembrar dois elementos que fundamentam uma verdadeira conversão. E o primeiro é o arrependimento. Não há genuína conversão se não houver genuíno arrependimento. E o arrependimento, irmão, é o reconhecimento daquilo que nós somos, do nosso pecado, da nossa iniquidade, da condição em que nós nos encontramos como inimigos de Deus, para então apresentarmos diante de Deus a nossa tristeza, apresentarmos o nosso coração contrito e compungido, por causa do reconhecimento da nossa condição, da pecaminosidade dos nossos atos. E é então que Deus, mediante o arrependimento que é produzido por Ele mesmo em nossas vidas, Ele nos concede fé, para que olhemos para Cristo Jesus e encontremos nele a solução única para o problema do nosso pecado. Portanto, conversão genuína e verdadeira significa arrependimento mais fé, que nos leva realmente a nos declararmos discípulos de Jesus Cristo, cristãos convertidos e regenerados por Ele. Uma terceira e última aplicação, irmãos, é que a manifestação visível da humildade cristã é o amor aos cristãos. É o que Cristo nos ensina no verso 5. Quem recebeu uma criança como esta, em meu nome, assim a mim e recebe. E o ódio ao pecado. A verdadeira humildade cristã se manifesta em não apenas dependermos de Deus para a nossa salvação, mas também em assistirmos, em demonstrarmos amor, em demonstrarmos compaixão, graça, bondade, ternura para com aqueles que, como nós, se encontravam em condição de perdidos. É por isso que Jesus diz: quem recebe uma criança, e ele vai dizer mais adiante nos versos 6 ao verso 9, que aquele que se torna motivo de tropeço para essa criança, que aqui representa o pequenino na fé, o discípulo de Cristo, o pecador arrependido que creu em Cristo para a salvação, se nós servirmos de tropeço para esses pequeninos, Jesus diz que é melhor que nós pendurássemos uma corda ao nosso pescoço, com uma grande pedra, no verso 6, e nós nos lançássemos ao mar, porque nós seremos malditos por conta disso. Então, a verdadeira humildade cristã, se por um lado se revela na total dependência de Deus para a nossa salvação, estando nós desprovidos de qualquer mérito, de qualquer boa obra que nos garanta a entrada no reino dos céus, por outro lado, essa humildade cristã se manifesta no amor e no serviço que nós prestamos aos nossos irmãos em Cristo, aos pequeninos na fé. Quando nós os recebemos, quando nós os acolhemos, quando nós ofertamos a Ele a nossa vida em total empenho e dedicação, para que essa pequenina criança, esse pequenino na fé, como diz Jesus no verso 6, onde Ele diz: destes pequeninos que creem em mim, nós então nos afiliamos a Ele por meio de Cristo, para que através do nosso empenho, do nosso esforço, da nossa dedicação a eles venham da mesma forma como nós, crescerem na graça, no conhecimento de Cristo Jesus e na comunhão com Cristo. E que Deus então nos dê a graça de manifestarmos
na nossa vida diária, tendo manifestado a conversão que é gerada em nós por meio de Deus, por meio do Santo Espírito de Deus, onde nós dependemos totalmente dele para a nossa salvação, onde nós já manifestamos essa inteira dependência dele para entrarmos no seu reino, que da mesma forma nós manifestemos na nossa vida esse serviço cristão diário, onde nós buscamos não primeiramente a nossa glória, o nosso louvor, status e posições dentro da igreja, onde muitas das vezes muitos cristãos vivem uma vida em busca, cristãos que têm mania por cargos e posições dentro da igreja, como que se diante de Deus isso fosse alguma coisa, quando que para Deus o que vale é o nosso serviço cristão diário um ao outro, onde nós nos entregamos aos nossos irmãos, como Cristo fez, dando exemplo, não buscando a glória que pertencia a Ele, mas despindo-se dessa glória para tornar-se servo dos homens, e nós nos tornando servos uns dos outros.